Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. 34 brasileiros seguem reféns em Gaza por conta de Israel não liberar a saída desses 34 brasileiros. Já estamos na quinta lista, centenas de pessoas já deixaram Gaza e os brasileiros estão sendo deixados de lado. Eu infiro, não tem como você provar, mas eu infiro que é por conta da resolução do Brasil, que pediu uma pausa humanitária e que os Estados Unidos vetaram a posição do Brasil contra esses bombardeios em Gaza, que é considerado um genocídio, acertadamente, ao meu modo também de ver, que lá tem uma população jovem de crianças, e as crianças estão sendo mais atingidas, as crianças e as mulheres estão entre as vítimas, 4 mil, mais de 4 mil crianças atingidas, 2 mil, mais de 2 mil mulheres atingidas e cerca de 8 mil crianças feridas, com autorização dos Estados Unidos, que apoiou incondicionalmente, como eu já trouxe aqui no canal, e o que o Hamas fez é inaceitável, é ato terrorismo, é ato terrorista, atacar a Israel e matar 1.400 pessoas. Da mesma forma, Israel está matando 4 mil, já matou 4 mil crianças, bombardeando prédios, hospitais, escolas, até ambulâncias. Aí alega que tinha terrorista, como se terrorista fosse ficar dando sopa em ambulância. O terrorista sabe que se for pego, será morto. Então ele não vai ficar dando sopa, ele vai preferir morrer a sair em uma ambulância. Então, tudo agora é dizer que tem terrorista e bombardeia o hospital, bombardeia a escola da ONU, bombardeia campos de refugiados, eu já trouxe aqui no canal. Então, é inaceitável o que Israel está fazendo e tem que ser dito. Tem quem fala, se torna um inimigo, como Lula falou, o Itamaraty falou, né, na resolução. Então, Israel deve estar considerando o Brasil agora como um inimigo, para não deixar para deixar os brasileiros reféns, 34 brasileiros, então acho que deve ter crianças também no grupo. Então, o Brasil não deveria aceitar isso de forma calada, né? Nós, brasileiros, precisamos falar que tem brasileiro lá sendo impedido de sair, se tornaram reféns, se tornaram prisioneiros por conta de que o Brasil não está errado em dizer em condenar o ataque de lado a lado. Então, uma coisa é atingir os terroristas, outra coisa é atingir crianças. Isso não é difícil de se entender. Há convenções a respeito disso. Então, o Brasil não está fora do direito internacional. O Brasil segue o direito internacional. As convenções, a quarta convenção de Genebra impede ataque a civis, a instalações civis. Quem está bombardeando civis, crianças, mulheres. Tem lá, segundo a ONU, 50 mil mulheres grávidas. Então, está sendo bombardeado a cidade de Gaza, a faixa de Gaza está sendo bombardeada, bombardeios pesados, prédios inteiros. Eu trouxe aqui um vídeo que eu falei que um bairro inteiro foi destruído com um bombardeio e as imagens falam por si só, né? Comboios de ambulância sendo atacados. Então, tem uma situação muito ruim no ponto de vista humanitário, no ponto de vista do respeito internacional. Israel não é dono da verdade. Ele não pode dizer que tem terrorista no prédio e destruir um prédio inteiro. E destruir matando crianças, mulheres, ferindo crianças e mulheres, principalmente. Tem que ter um mínimo de humanidade nessa reação, nesse uso do direito de defesa. Tem que ter um mínimo de respeito às convenções de Genebra, que não foram criadas hoje, elas foram criadas depois da Segunda Guerra, quando o homem fazia o que queria. Então o homem jogava uma bomba atômica lá e acabou. Os civis que morressem. Então teve essas convenções, são por conta do que o homem já tinha feito. E aí criou-se a ONU, a Organização das Nações Unidas, que, ao meu ver, está perdendo a razão de existir depois dessa guerra, depois desse massacre, está perdendo
a força por conta das influências políticas, principalmente dos Estados Unidos, que é a maior potência militar, né? Então impõe ali a sua vontade, tanto que os Estados Unidos vetou a resolução do Brasil, que pedia uma pausa humanitária. Não pedia que não matasse ninguém, disse que é uma pausa para as pessoas saírem, assim como foi feito nas outras guerras, na Ucrânia, em guerras aí que a gente viu nesses últimos tempos. Então sempre teve corredores humanitários, refugiados saindo dos países que estavam em conflito, embora não fosse uma situação perfeita, mas tiveram também problemas, mas não como agora. Agora é como se fosse uma regra e não uma exceção atingir escolas, hospitais, crianças principalmente, que aí não tem como ele justificar que são terroristas, dizer assim, mas aquela pessoa era um terrorista. Uma criança não pode ser terrorista. Então não tem justificativa alguma que se fale. E agora, se você falar o Israel, você vira um inimigo, então ele não pode. Ele tem que obedecer às convenções do direito internacional. Lamentamos as mortes, as vidas perdidas pelo lado de Israel, inaceitável. Condenamos o Hamas. É um grupo terrorista, sim. Atacar civis não tem justificativa. Da mesma forma que a resposta desproporcional com alvos específicos em crianças e mulheres, podemos dizer que não é uma resposta aceitável, uma resposta do ponto de vista das convenções, é um crime de guerra. Então, a imprensa precisa tratar desse assunto de forma mais dura. Temos lá 34 brasileiros. E se esses brasileiros morrerem lá? O que é que a imprensa vai dizer? Que foi o que foi por acaso? Nessa reportagem, ela diz assim: mortos em conflito entre Israel e o Hamas chegam a 11.903. Está errado esse título. Mortos por bombardeio de Israel, porque os 1.400 aqui foi o ataque do Hamas, não era uma teve o ataque do Hamas. Após o ataque do Hamas, só morreu lá gente de Gaza. Parece que morreram 30 israelenses depois desse ataque. Não pode ser considerado uma guerra. Isso é um bombardeio específico no lugar onde as pessoas não podem sair. Não existe um corredor humanitário. E destruindo escolas, prédios civis, hospitais. Isso não pode ser considerado uma guerra. Então você está admitindo que as próximas guerras vão ser assim? Então, olha, se você ler aqui, você vai ver quantos morreram de crianças. O número de mortos no conflito entre Israel e Hamas chegou a 11.903. Se você tira aqui 1.400 do primeiro ataque, que ainda não tinha sido declarada a guerra, então você vai ver que o restante aqui é só de Gaza, com exceção de 30, que parece que tem 1.430 agora. Então vamos lá, há o registro de 10.473 mortos palestinos e 1.430 israelenses. Então, se morreram 1.400 no dia 7, então de lá para cá morreram 30 israelenses, que é lamentável, inaceitável, qualquer morte de lado a lado. Mas aqui o foco da notícia, ela faz parecer que é uma guerra. Então não é uma guerra, é um bombardeio, é um massacre, é um genocídio. Feridos somam 32.765, grande parte de crianças. Segundo a Al Jazeera, emissora estatal da monarquia Catar, as informações sobre a faixa de Gaza são do Hamas e não podem ser verificadas de maneira independente. Realmente, não pode ser identificada de maneira independente, mas as imagens falam por si só. Vamos continuar aqui. O conflito entre Israel e Hamas deixou 11.903 mortos. Tem a parte que ele fala aqui, bombardeio atinge o hospital. A própria reportagem coloca aqui, destaca. Primeiro ela pega leve lá em cima, mas agora aqui ela admite, bombardeio atinge o hospital em Gaza, 17 de outubro. Isso aqui não pode ser achado que é normal. Desde o início do conflito de 7 de outubro, já morreram 4.145 crianças, 2.510 mulheres na faixa de Gaza e na Cisjordânia. É disso que nós estamos falando. Ataques que estão matando crianças, um número que nem em outras guerras você via, um número tão alto,
Você comparar com as guerras anteriores, você não vai ver, você não vai encontrar esses números, essas mortes de crianças e de mulheres. Guerra no Oriente Médio, 4.145 crianças palestinas morreram. Vítimas totais desde 7 de outubro, quando o conflito começou. Bombardeio atinge o hospital. Aqui a reportagem está mostrando que não tem como esconder, né? Total de mortes, 10.473, 4.145 crianças, 2.510 mulheres. Aí tem aqui a parte dos feridos, são crianças também, olha só. Os feridos somam 32.765. São 27.165 palestinos e 5.600 israelenses. Aqui, segundo a Al Jazeera, Israel não disponibiliza números sobre crianças. Vamos ver aqui, ó, os feridos de crianças, tem aqui no gráfico. Guerra do Oriente Médio, número de mortos chega a 11.903 no 33º dia de conflito. Crianças na Palestina, 4.145. Adultos, 6.328. Feridos, olha para o número de feridos de crianças, 8.067. Então, se você pega isso com os 4.000, dá 12.000 crianças atingidas, né? Entre feridas e mortas, 12.000 crianças, 12.200. Adultos, 19.098, total 27.000. Então, israelenses feridos, adultos, 5.600, né? Então, aqui eu achei assim, quando eu li isso aqui, eu não acreditei, né? Eu não acreditei. Quando eu li isso aqui, esse aqui, população jovem. Mais de 40% dos moradores de faixa de Gaza têm menos de 14 anos, o que leva a alta porcentagem de crianças entre as vítimas. Sinceramente, não é isso que leva a alta porcentagem de crianças. O que leva a alta porcentagem de crianças entre as vítimas é que está sendo bombardeado, independente de ter uma população jovem. Então, não era para ser bombardeado onde tem população civil, independente de ser criança ou jovem, adulto, não era para ser aceitável isso, porque existem as convenções. Era isso que o jornal deveria falar, porque não tem que tomar lado, mas tem que falar o que a convenção já existe, né? Não está tomando lado você falar que existem convenções, as convenções de Genebra, e que não se pode bombardear prédios civis. Agora, claro, se lá a população é mais jovem, vai ter um maior número de vítimas maior. Mas isso não quer dizer que é por isso. O que quer dizer que está morrendo criança é porque está sendo bombardeado em lugares onde não era para ser bombardeado. As crianças não têm para onde sair. Vão sair para onde se não tem um corredor humanitário? Ao fundo é o mar e as fronteiras estão fechadas. Então, o jornal poderia, sim, ter uma atuação aqui, não política, não é partidária, é uma atuação de se falar a crise humanitária que está acontecendo e os bombardeios são injustificáveis. Não se justifica que tem um túnel de um terrorista e você vai explodir um prédio, um bairro inteiro, como eu coloquei aqui num dos vídeos que eu fiz, que o bairro destruído porque era terrorista que estava passando por baixo. Também tem aí tivemos também bombardeios em campo de refugiado. Isso é crime de guerra, claro. Então, eu acho que os jornais poderiam sim, mas poderiam sim falar sobre isso, mas não falam. Eles colocam os dados aqui e você tem que interpretar os dados. E nem todo mundo vai ler tudo olhando isso, porque a informação chega já chega dizendo que é isso, que é aquilo, e as pessoas, a maioria, não consegue ler aqui os números e entender de forma como realmente está acontecendo. Se você pegar aqui os 34 brasileiros que estão lá reféns, presos, Reinaldo, brasileiros não podem ser reféns diplomáticos em Gaza. Isso aqui era para a gente estar falando, não deveria ter outro assunto no Brasil para a gente discutir. Era falar sobre o resgate dos nossos brasileiros que estão lá. Eu acho que tinha que parar o país para a gente discutir isso e fazer uma nota para o embaixador que teve no Senado, para ele liberar os nossos brasileiros que estão lá. O embaixador teve agora no Congresso, e eu não sei se foi tratado desse tema, não posso falar aqui, mas eu acho que deveria se falar isso com ele, para liberar imediatamente os brasileiros lá.
após os 34 brasileiros que estão no sul da faixa de Gaza ficarem fora da nova lista para deixar o local, o colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, afirmou durante o programa Olha Aqui que eles estão sendo feitos de reféns. Eu concordo com o Reinaldo. Reféns diplomáticos por Israel. Como é que você não pode sair? Tem uma lista, centenas de pessoas, até parece que é a quinta lista, centenas de pessoas já deixaram, e por que 34 não podem sair? O país, porém, afirma através de sua embaixada no Brasil que quem está segurando os reféns em Gaza é o Hamas. Veja o vídeo. Eu discordo, o Hamas não vai segurar não tem essa notícia que eles estão entre os reféns. Não é verdade isso aqui. Estão entre os reféns são aqueles que foram lá feitos de reféns lá em Israel. Considero que Israel, aqui abre aspas para Reinaldo, considero que Israel está usando os brasileiros como uma espécie de reféns diplomáticos. Não há nenhuma razão objetiva, técnica, de guerra ou qualquer que seja para que apenas 34 brasileiros, que não são terroristas, não têm vínculo com o terror e não fazem parte da luta política, não tenham a segurança garantida para sair de lá quando mais de 3 mil estrangeiros já deixaram o local. Então, 3 mil pessoas já deixaram o local, já deixaram Gaza, e esses 34 brasileiros estão sendo preteridos por Israel. Não é pelo Egito, não é pelo Hamas, é por Israel. Porque Israel tem a capacidade e tem o poder de fazer isso. De acordo com o colunista, a insatisfação diplomática de Benjamin Netanyahu com o Brasil se deve às críticas feitas por Lula perante as atitudes de Israel no conflito e também à posição brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Você vê que aqui eu cheguei à mesma conclusão que o nosso grande colunista aí, cara estudioso, entende muito de direito esse rapaz aí, Reinaldo Azevedo, falou no canal dele, né? E o Reinaldo tem umas avaliações, umas análises muito bem pertinentes, muito bem inteligentes, né? É um cara que deveria ser mais falado aqui no Brasil, né? Acho que ele é falado, mas é um beija-flor ali, né, na imprensa, levando a gotinha do que deve ser falado. Ele fala, esse rapaz aqui fala o que eu acho que a imprensa deveria falar. É claro que se trata de uma manifestação de desagrado, no governo de Israel com as posições brasileiras, concordo. Um desagrado que não fez o menor sentido e basta ver a resolução que o Brasil propôs na ONU, a resolução que eu tinha falado antes. Essa posição de Israel em relação aos brasileiros é absolutamente inaceitável. Concordo com o Reinaldo. Durante o Olha Aqui, Reinaldo, Olha Aqui é um novo programa do Reinaldo, aí acompanha, hein? Durante o Olha Aqui, Reinaldo ainda reforçou que os brasileiros são prisioneiros em Gaza e afirmou que, caso a situação não seja solucionada, um endurecimento diplomático por parte do Brasil é inevitável. Eu acho que já deveria ter sido feito. Eu acho que sim. Eu acho que já deveria ter subido o tom aqui. O Israel não pode fazer o que quer. Enquanto estiverem lá, estão sujeitos a levarem uma bomba na cabeça. Aqui é Reinaldo falando, abre aspas. Enquanto estiverem lá, estão sujeitos a levarem uma bomba na cabeça. Espero que não aconteça. Mas o endurecimento diplomático do Brasil seria forçoso e fatal caso esses brasileiros venham a ser atingidos por bombas israelenses. Aí sim deve ocorrer um endurecimento, porque o governo de Israel fez questão de ignorar os pedidos do Brasil sem apresentar justificativas. Ele não tem justificativas. Fecha aspas. Então, Reinaldo Azevedo, como sempre, trazendo aqui os destaques que eu sinto falta na imprensa, né? Ele fala mesmo, ele tem opinião, ele dá opinião e geralmente eu concordo com ele na maioria das opiniões dele. Grupos humanitários também estão pedindo o cessar-fogo. Grupos de ajuda pedem cessar-fogo imediato em Gaza durante a Conferência de Paris. Da Reuters, organizações internacionais e agências de ajuda humanitária pediram nesta quinta-feira um cessar-fogo imediato para acabar com uma hemorragia de vidas humanas, principalmente de crianças, né, em Gaza, alertando que a situação pode rapidamente sair do controle. Já saiu do controle. E com esse apoio dos Estados Unidos aí, os outros países ficam com medo, né, de falar.
Eles fizeram seus apelos em sua conferência em Paris com o objetivo de coordenar a ajuda e avaliar como ajudar as pessoas feridas em Gaza, desde que Israel lançou sua ofensiva terrestre na área em resposta a um ataque de militantes do Hamas no sul de Israel de 7 de outubro. Representantes de nações árabes, potências ocidentais e membros do grupo dos 20 principais economias estavam entre os participantes da conferência, mas Israel não foi convidado e poucos chefes de Estado, governo ou ministros de Relações Exteriores estavam presentes. As expectativas de resultados concretos são baixas se não houver uma pausa nos combates. Os participantes discutiram uma proposta para criar um corredor marítimo para enviar ajuda humanitária para Gaza ou retirar os feridos e o estabelecimento de hospitais de campanha de assistência financeira para aliviar a crescente crise humanitária. Aqui, ó, hospitais de campanha. Quando um país está bombardeando hospitais, primeiro tem que se falar nessa pausa humanitária e que ele não fique bombardeando hospitais nem lugares civis. Então, isso aqui é complicado. Primeiro, eu acho que o ponto fundamental aqui a ser discutido é Israel parar de bombardear instalações civis. Enquanto ele não parar de bombardear instalações civis, qualquer lugar está perigoso, até mesmo um campo de refugiados, hospitais, tudo está sendo bombardeado. Então, o principal é chamar Israel a atenção para que ele pare de bombardear indiscriminadamente, né? Com relação ao mar, a saída do corredor do mar, pode esquecer, que eles não vão aceitar. Corredor marítimo não tem chance, eu vou logo adiantando, não tem chance no corredor marítimo. Se um corredor terrestre eles não estão aceitando, imagine um corredor marítimo que eles vão dizer que os terroristas estão aproveitando para fugir. Aí sim eles poderiam tentar fugir pelo mar, mas terrestres não vão tentar fugir pela terra, porque eles sabem que vão ter que passar ali pelos soldados, eles não vão ser malucos a esse ponto, só se eles forem com outros objetivos, mas não dá para eles fazerem isso, não dá, porque é muita vigilância para. Então, o corredor humanitário é possível sim, como sempre teve nas outras guerras. Não está se fazendo porque está querendo punir a população como um todo. Já li alguma coisa sobre isso, mas é a minha opinião. Ele acha que Israel está querendo punir a população como um todo, senão não estaria atingindo crianças, mulheres grávidas, hospitais, ambulâncias, campo de refugiado. Ele está deixando bem claro que quem não entende, quem não quer entender, porque ele não vai dizer, eu estou bombardeando o campo de refugiado. Ele vai dar desculpa, ele vai dizer assim, tem um túnel ali embaixo de terrorista e bombardeia. Ele vai dizer que tem um túnel embaixo do hospital e bombardeia. Não, mesmo que tivesse, não pode, é crime de guerra. Então, existe soldados para irem lá no túnel pegar os caras, bombardear um bairro inteiro. Eu coloquei a foto aqui no vídeo anterior, um bairro inteiro destruído. Eu tenho visto boas reportagens também, não posso dizer que é 100%, mas uma parte pega muito leve com o que Israel está fazendo, que está sendo dado a Israel. Então, Israel não pode ter esse tratamento diferenciado, porque está matando crianças, dizendo que está atacando terroristas. Eu espero que no mundo já está tendo diversos protestos pelo mundo afora, mas precisamos chamar os 34 brasileiros para o nosso país. O Brasil está trabalhando nisso, a embaixada está trabalhando nisso, e é inaceitável alvos, crianças como alvo, mulheres e crianças serem tidas como alvo, escolas, campos de refugiado, ambulâncias e locais humanitários. Um forte abraço, até o próximo vídeo.